Olá, meus alunos. Vamos dar continuidade a este conteúdo? Texto, textualidade, fatores que conferem textualidade ao texto. Vamos falar agora sobre coerência. A palavra coerência lembra o quê? Nexo, sentido. O texto tem que ter sentido. O texto tem que ter nexo. Precisamos, então, conhecer um pouquinho mais sobre coerência textual. É sobre isso agora a nossa aula. Vamos lá? Um conjunto de frases não é necessariamente um texto. Se tal conjunto não faz sentido, não tem nexo, falta a ele um ingrediente chamado textualidade, que significa qualidade daquilo que é texto, ou seja, um conjunto de características que fazem de um texto realmente um texto. Esse ingrediente é decomponível em dois conjuntos de características linguísticas a que se dá o nome de coesão textual e coerência textual. De coesão, nós já falamos. Vamos falar agora sobre coerência. A textualidade, convém lembrar, não é uma qualidade que está presente ou não. Na realidade, ela pode existir em diferentes graus. Ela está menos presente, por exemplo, no recorte e colagem aleatório de frases do que numa redação escolar com falhas de coerência, mas cujo tema, pelo menos, seja possível identificar. Nesta, por sua vez, tal qualidade existirá em menor grau do que num texto maduro, ou mesmo num exercício escolar de redação produzido em melhores condições de correlação com o real, ou seja, mais contextualizado. Os mecanismos de coesão textual, dos quais já falamos em aulas anteriores, são recursos linguísticos de natureza sintático-semântica, através dos quais as orações e frases de um texto se interligam. Coesão textual, portanto, é essa interligação. Enquanto a coesão fica na fronteira da sintaxe com a semântica, a coerência fica na fronteira da semântica com o conhecimento de mundo. Quando eu falo em coesão, fronteira de sintaxe com a semântica, vamos relembrar que sintaxe significa construção da frase do período e semântica significa significado das palavras. A coerência, mas depois, fica na fronteira da semântica, que é o significado das palavras, mais o nosso conhecimento de mundo. Falei bastante sobre isso na última aula. Compare-se, por exemplo, os fragmentos. Peguei um táxi até o escritório. O motorista me disse que na Zona Sul já estava chovendo. Peguei um táxi até o escritório. O soprano me disse que na Zona Sul já estava chovendo. Percebe-se que o primeiro fragmento é mais forte candidato a pertencer a um texto coerente do que o segundo. O que dá essa impressão não é apenas o nosso conhecimento de língua portuguesa, e sim uma associação desse conhecimento com o conhecimento do próprio mundo. Nossa experiência nos diz que é natural
associar táxi com motorista, mas não com soprano. Continuemos observando outros exemplos. Exemplo 1. Lá vem a lua surgindo, redonda que nem um tamanco. Pedaço de telha é caco, caranguejo não tem pescoço. Poema atribuído numa piada a uma personagem que não sabe fazer poesia. Exemplo 2. Pegue 2 tomates, descasque-os e coloque-os numa panela com água morna. Há mais textualidade no segundo que no primeiro, pois apenas intuitivamente percebemos o poema. Existe um constituinte da frase do segundo exemplo, o pronome oblíquo os, que é correferente de outro da primeira frase, 2 tomates. Coloque-os. Não há unidade temática no poema, se é que pode ser chamado de poema. Fala sobre 3 trópicos em 4 versos, a saber, sobre o surgimento da lua no céu, sobre cacos de telha e sobre caranguejos. Além do mais, tamanco não é redondo. Repetindo, lá vem a lua surgindo, redonda que nem um tamanco. Pedaço de telha é caco, caranguejo não tem pescoço. Exemplo 2. Pegue 2 tomates, descasque-os e coloque-os numa panela com água morna. Embora o poema seja, dos exemplos dados até agora, o que menos se aproxima do que se poderia denominar textualidade total, mesmo assim seu grau de textualidade é maior do que 0, donde se conclui que essa característica é realmente uma questão de grau. Examinemos agora mais alguns exemplos. Exemplo 3. Brisa suave, coqueiros, a areia, o mar. Exemplo 4. Eu não simpatizo com a Carla. Ela é bonita, bem-humorada e atende prontamente a quem lhe pede ajuda. No primeiro exemplo, não há coesão. Não há nenhum elemento de coesão, nem referencial, nem recorrencial, nem sequencial. Mas há coerência. Quando eu digo brisa suave, coqueiros, a areia, o mar, eu me lembro de uma paisagem tropical. Portanto, isso é coerente. No outro exemplo, existe coesão. Quando eu digo Carla e depois retomo Carla pelo ela. Mas não existe coerência. Existe coesão porque o pronome ela é correferente de Carla. E não existe coerência, porque nosso conhecimento do mundo nos permite concluir do fato de alguém dizer que uma garota é bonita, bem-humorada, que essa pessoa simpatiza com ela. O grau de textualidade do primeiro exemplo é maior do que o do segundo. Portanto, lembrem-se, a coerência é mais importante para a textualidade do que a coesão. As duas, naturalmente, interagem. A coesão é um fator de coerência, mas é possível distingui-las e hierarquizá-las. A referência bibliográfica, que eu já deixei em aulas anteriores, porque vocês têm o direito de saber de onde foram tiradas essas informações. Foram tiradas do Dicionário de Análise do Discurso, de Patrick Charrodot e Dominique Manguenot. Foram tiradas do livro Comunicação em Prosa Moderna, de Otto Moacir Garcia, e foram tiradas de anotações em sala de aula quando eu fiz o mestrado na UFRJ, na aula do professor Dr. Helênio Fonseca de Oliveira. Espero que tenham gostado.
Até a nossa próxima aula. Um abraço carinhoso da professora Regina. Com essas explicações de hoje, nós terminamos todo o trabalho teórico sobre textualidade. Nos detivemos mais tempo sobre a coesão, mas lembrando que coerência é mais importante do que coesão. A coesão promove a coerência, mas como vimos em alguns exemplos, pode haver coerência mesmo sem ter coesão. Vamos fazer algumas revisões, vou passar alguns exercícios, de repente até alguns exercícios valendo nota, porque eu sei que vocês estão preocupados com nota, mas vamos absorver bastante o conteúdo explicado nas últimas aulas. Abraços carinhosos.